Sistema esquelético. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com os sistemas muscular e articulação para permitir o movimento. Outras funções são a produção de células sanguíneas na medula óssea e o armazenamento de sais minerais como o cálcio. O osso é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de regenerar quando sofre uma fratura. Vamos agora para o esqueleto axial. Você lembra como ele é dividido? Quais são os ossos que fazem parte do esqueleto axial? Anote no seu caderno. Agora vamos falar do esqueleto apendicular. Quais são os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular? Anote no seu caderno. Olá, este é o canal Nutridiversidade e neste vídeo abordaremos as funções e diferenças do esqueleto axial e apendicular. A palavra axial refere-se a tudo aquilo que é relativo ao eixo, e a palavra apendicular refere-se àquilo que está pendurado. Na figura, temos a estrutura axial representada pela cor azul e a apendicular representada na cor laranja. Nosso esqueleto tem em média o total de 206 ossos. 80 deles encontramos na estrutura axial e 126 na estrutura apendicular. É importante ressaltar que estes números podem variar de acordo com a idade do indivíduo. Você sabia que um recém-nascido possui mais ossos que um adulto? Ao nascer, um bebê possui cerca de 300 ossos. A explicação para isto é que, com o passar do tempo, alguns ossos se juntam para formar ossos maiores e dar mais sustentabilidade ao corpo. Variação individual. Existem pessoas que nascem com a ausência de algum dos ossos. Outras podem nascer com ossos extras. Por exemplo, pessoas que nascem com 6 dedos nos pés ou nas mãos, entre outros casos. Também temos o fator contagem. Alguns anatomistas utilizam critérios pessoais para fazer a contagem do número dos ossos. Por exemplo, alguns preferem não contar os ossos sesamoides, localizados no pé. O esqueleto axial é formado pelo crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. A função do crânio é envolver e proteger o cérebro, além de proporcionar fixação aos músculos do rosto e da boca. A caixa torácica é uma grande caixa óssea que protege órgãos vitais como o coração e os pulmões, sendo também considerado o pilar central do sistema esquelético. A coluna vertebral, também conhecida como espinha dorsal, é formada por ossos chamados de vértebras. É uma estrutura bastante flexível que dá movimento e sustentação ao corpo. O esqueleto axial é responsável pela sustentação da cabeça, fixação das costelas e os músculos do dorso. Suas curvaturas são responsáveis pela força, sustentação e equilíbrio corporal. Também tem a função de fazer a comunicação e proteção entre o sistema nervoso central e periférico, através da medula espinhal. Já o esqueleto apendicular é formado pelos membros superiores e os membros inferiores. Os membros superiores têm sua principal função de movimentação das mãos, permitindo a elaboração de movimentos altamente complexos e delicados. Também temos os membros inferiores com a função de sustentação do peso corporal, manter o equilíbrio e nos dar a capacidade de mover-se de um lugar. Essa é a nossa coluna vertebral. Ela é formada pelas cervicais, torácicas, lombares, sacro e o cóccix. A coluna vertebral ela é dividida em região cervical, região torácica, região lombar, região do sacro e o cóccix. A coluna vertebral é constituída por uma série de ossos, que são chamados de vértebras. Esse conjunto de vértebras é dividido em 4 regiões, que são a cervical, pescoço, com 7 vértebras, a torácica, tronco, com 12 vértebras, a lombar, região da cintura, com 5 vértebras, o sacro, região do quadril, com 5 vértebras fundidas, e o cóccix, a ponta final da coluna, tem de 4 a 5 vértebras, também fundidas.
O sacro é a base da coluna vertebral, que se articula também com a bacia. Assim, as alterações que ocorrem nessa região poderão trazer muitos problemas para a coluna. O tórax é constituído por 12 pares de costelas ligadas umas às outras pelos músculos intercostais. São ossos chatos e encurvados que se movimentam durante a respiração. As costelas são ligadas às vértebras torácicas na parte posterior. Anteriormente, os 7 primeiros pares de costelas, chamadas verdadeiras, ligam-se ao externo. Os 3 seguintes, falsas, ligam-se entre si. E os 2 últimos pares, flutuantes, não se ligam a nenhum osso. O externo é um osso plano que se liga às costelas por meio de cartilagem. Membros inferiores. Esses são os ossos que compõem os membros inferiores: o fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. Membros superiores. Esses são os ossos que compõem os membros superiores: clavícula, escápula, húmero, ulna, rádio, ossos cárpicos, ossos metacárpicos e falanges. Tipos de ossos. Nós temos os ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares. Ossos longos, como temos exemplo, o húmero, a ulna, o rádio, a fíbula, a tíbia, o fêmur, o metacarpo e as falanges. Ossos curtos, ossos do carpo e do tarso. Ossos chatos ou planos, alguns dos nossos ossos do crânio, costelas, externo e escápula. Ossos irregulares. Nós temos as vértebras, ilíaco, alguns dos ossos do crânio. Ossos senamoides, patela e rótula. Os ossos são classificados quanto ao seu formato e também levando em consideração suas dimensões, ou seja, comprimento, largura e espessura. Começaremos com a classificação básica dos ossos, que são eles: ossos longos, ossos curtos e ossos laminares ou planos. Os ossos longos são aqueles que têm o seu comprimento maior que a largura e a espessura, como por exemplo, o húmero, rádio e ulna, que são ossos encontrados nos membros superiores, e o fêmur, tíbia e fíbula nos membros inferiores. Estão incluídos também os metacárpicos, metatársicos e falanges. Os ossos longos são tubulares, ou seja, apresentam um canal no centro, normalmente preenchido por medula óssea. Os ossos curtos têm o seu comprimento, largura e espessura praticamente iguais. Eles são encontrados apenas nos carpos, localizados nas mãos, e os tarsos, localizados nos pés. Os ossos laminares ou planos são aqueles em que a espessura é bem menor que o comprimento e a largura. Eles são representados pela escápula, o osso do quadril e alguns ossos do crânio, como o frontal, occipital e parietal. Além desses 3 grupos básicos bem definidos, há outros intermediários que podem ser distribuídos em 5 grupos. Ossos alongados são ossos longos, parecidos com o primeiro grupo de ossos que apresentamos. Os ossos longos não apresentam um canal central. Exemplo de ossos alongados são as costelas. Ossos irregulares apresentam uma forma complexa, ou seja, possuem vários outros formatos em relação aos que já foram apresentados anteriormente. Não corresponde a nenhuma forma geométrica conhecida. Exemplos deles são as vértebras, sacro, mandíbula e o osso temporal. Os ossos pneumáticos. Eles estão localizados no crânio e
possuem pequenos orifícios que permitem a passagem do ar, chamado forames. E também apresentam mucosa, que, se inflamada, causa a famosa sinusite. São eles os ossos frontal, temporal, o maxilar superior, o etmoide e o esfenoide. Ossos suturais. São ossos localizados dentro de articulações chamadas de suturas. Seu número varia muito de pessoa para pessoa. O último tipo de classificação óssea é o sesamoide. Os ossos sesamoides estão presentes no interior de alguns tendões. Eles podem variar de tamanho e número, de pessoa para pessoa. Não são sempre completamente ossificados. Normalmente medem apenas alguns milímetros de diâmetro. Exemplo de osso sesamoide é a patela, localizado anteriormente à articulação do joelho. Também encontramos nos pés e mãos, entre outros locais. Uma observação a ser feita: percebe-se que alguns ossos podem ter duas classificações simultâneas. Por exemplo, o esfenoide, ele é um osso irregular e pneumático. O frontal é plano e pneumático. E a patela é um osso curto e sesamoide. Vamos conhecer agora os principais ossos que você precisa saber que existem no seu corpo: o crânio, a escápula, o húmero, o íleo, o sacro, metacarpo, patela, tíbia, tarso, falanges, metatarso, fíbula, fêmur, falanges da mão, carpo, una, rádio, costela, externo, clavícula e a coluna vertebral. Revisar e aprender de uma forma divertida? Vou te ensinar o esquema, não cria problema, não é complicado. 206 são os ossos de esqueleto humano, divide em duas partes: axial e apendiculares.
vertebrais, cintura escapular, cintura pélvica, membros superiores e inferiores, esternos e pares de costelas, tem radiuna, capa e metacarpo, úmero, escápula e clavícula, falange, tibia, traço, metatarso, fíbula, patela e o fêmur são pra sustentar o corpo e proteger. Vou continuar o esquema, não faz cara feia, nem é complicado. Ossos do crânio e da face são occipital, esfenoide frontal, linguetimoide e os temporais, lombre e parietais, maxilar e mandíbula e os zigomáticos e palatinos, conchas e pontes nasais, lagrimais, para de chorar. Tem que gravar todos esses nomes pra fazer a prova sem colar. Torácica, lombar e cervicais formam uma coluna vertebral. Todos esses ossos e esqueletos são pra sustentar o corpo e proteger. Não é raba e nem rabiola, não é raba e nem rabiola, não é raba. O nome é sacro e cóccix. O fim da coluna vertebral não é raba e nem rabiola, não é raba e nem rabiola, não é raba. O nome é sacro e cóccix. O fim da coluna vertebral não é raba e nem rabiola, não é raba e nem rabiola, não é raba. O nome é sacro e cóccix. O fim da coluna vertebral não é raba e nem rabiola, não é raba e nem rabiola, não é raba. O nome é sacro e cóccix. O fim da coluna vertebral. O fim da coluna vertebral. O fim da coluna vertebral. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Até a próxima, turma. Tchau!